Meu ponto é, você pode fazer as duas coisas. Você pode ter um pouco de Bitcoin com KYC para poder trocar por uma vida melhor lá no futuro. E você pode ter um pouco de Bitcoin sem KYC, que você recebeu de forma direta. E caso a gente se torne uma ditadura, sei lá, uma tirania, o governo não vai ter todas as informações sobre o seu Bitcoin. E não vai conseguir confiscar. Vai confiscar só o que tem KYC, que pode ser uma parte pequena. Por exemplo. Né? Então, boa. É o ponto em que os Bitcoiners começam a ficar paranoicos e começam a pensar em tudo. Tem gente que não quer nenhum Bitcoin com KYC. Que quer tudo sem KYC. Mas aí essa é a questão. Você, ok, lá no futuro você não vai poder converter em nada grande. Vai ser só pequenos mas gatos. também, ao mesmo tempo, não se sabe do futuro se podem surgir soluções que facilitem essas trocas sem que governos saibam que isso está acontecendo. Mas é que daí, quando se fala de imóvel e bem... Quando comprou, botou no teu nome, já era. Já era. Não tem como. O mundo é Fiat, entende? A não ser que a pessoa vá morar num... Não, eu tô pensando aqui de que maneira que isso poderia ser feito. Eu tô aqui maquinando. A gente já fez esse exercício diversas vezes, mas eu sempre acho que pode vir uma solução, alguma ideia, alguma coisa. Porque isso envolve controle, né? A gente vive num país que quer controle total e é super burocrático. E as leis foram feitas para mais confundir do que, de fato, melhorar a vida das pessoas, né? Então, existe um abuso muito grande das leis. Então, eu acho que isso não vai melhorar, na verdade, sobre poder converter uma casa direto em Bitcoin e isso não ser questionado depois. Para mim, isso é impensável. Isso vai acontecer. Não tem no horizonte, assim, uma melhora para isso. A não ser que vá morar em algum outro lugar onde isso seja possível. Por exemplo, sei lá, El Salvador, Madeira, Honduras ou outros países que se tornem mais abertos para Bitcoin, você vai para lá, vai com seus BTC e você troca uma casa direto por Bitcoin e fica escriturado lá nesse outro país. E eles não vão questionar de onde é que veio o Bitcoin. Isso pode acontecer. Sim, países amigáveis, né, Bitcoiners. Mas aí é aquela história do que a gente vê muito acontecer dos ricos saindo dos países porque as condições financeiras se tornaram insustentáveis, né? Tem muito europeu indo para a Austrália, os próprios chineses, né? Teve uma onda em 2022, 2023 de chineses ricos saindo da China, porque o governo começou a forçar eles a comprarem alguns ativos para salvar a economia chinesa. Então, enfim, a gente está indo para outro assunto, mas é que quando toca em privacidade, KYC é uma estratégia defensiva e preventiva. E é muito mais difícil ser defensivo e preventivo do que simplesmente seguir o modo mais confortável, que é pega e compra normal Bitcoin, não pensa sobre o que vai acontecer depois, sabe? Então, acho que a gente está passando por vários questionamentos de tudo que pode acontecer e por que KYC ele é algo que pode ser usado contra as pessoas no futuro. E como que a gente pode se proteger? Porque, por exemplo, eu e tu, a gente tá com a cara na internet, super Bitcoiner, a gente, num sistema que começa a perseguir Bitcoin. Eu não, isso aqui é uma máscara, Carol. Tá, tu é um obséquio. Quer ver? Tu quer ver? Eu vou tirar aqui, ó. Então. Já era. Desde era. 2019, botando a cara aqui, falando de Bitcoin, já era. Já era. Fazer, não. Então, assim, é importante as pessoas refletirem sobre isso, né? Porque com certeza. Eu acho que esse é o ponto, refletir sobre o que eu vou fazer com esse Bitcoin que eu comprei no futuro. Qual é o meu objetivo? E aí, quais ferramentas usar? O que fazer no futuro para o cenário A, B, C e D? Cenário amigável, show de bola, super fácil. Né? Um cenário amigável de... você pode usar Bitcoin para tudo, você não vai ter uma cobrança abusiva sobre esse Bitcoin, você vai conseguir alugar, comprar tudo com facilidade e você vai viver no mundo hiperbitcoinizado. Show de bola, é isso que todo mundo quer. Mas, se os países começam... a gente já está vendo esse direcionamento, né? Países com CBDC, todos estão fazendo. O Brasil está fazendo Drax, por exemplo. E tá vindo com uma narrativa de smart contracts, DeFi, Web3 no Drax, só para justamente encantar as pessoas, quando na verdade é um sistema de monitoramento e de coleta de dados de tudo. Ou seja, seu dinheiro está no banco, mas agora o Banco Central não precisa mais pedir para o banco os seus dados. Ele tem acesso direto. É só entrar ali no computador como se fosse uma ficha da polícia, entendeu? Eles entram direto ali e veem tudo que a Cacá tá fazendo. Eles já sabem, né? Eles já têm esse poder de ter acesso ao que a gente consome através de cartão de crédito. Hoje em dia, quem é que sai com dinheiro de papel, né, Carol? Muito difícil, assim, são poucas pessoas. O que até
é um pouco apavorante, porque se perde toda aquela privacidade que tu estava comentando antes, né? Que as pessoas, com dinheiro de papel, tu não tem histórico. É que isso é uma anomalia. Isso é uma anomalia. Porque, pensa só, nos últimos 100 anos isso começou a acontecer menos, nos últimos, sei lá, 60, 50 anos isso começou a acontecer. Os governos nunca tiveram tanto poder sobre as pessoas. Todo mundo, por exemplo, olha só, a gente tem um herói brasileiro que é o Tiradentes, tá? A gente tem uma festa comemorativa, inclusive é dia 21 de abril, 21, tá? O cara, ele foi um dos que primeiro questionou a cobrança exagerada de impostos, que eu acho que era de 0,5%, algo assim, mínimo na época, e que agora, tipo, mínimo pra agora, que era um absurdo na época, e agora, tipo, ele foi morto em praça pública e foi esquartejado e ficou com a cabeça numa praça lá, mostrando pras pessoas como não podia questionar o governo, na época, o império, né? Só que naquela época o dinheiro das pessoas ficava na sua casa, na sua, sei lá, embaixo do colchão, ficava na custódia, com as pessoas, na custódia de cada um. Não tinha bancos. Então, isso, enfim, há milênios. Cada pessoa guardava o seu dinheiro em casa. Nos últimos 60 anos, isso mudou. Agora, todo mundo deixa o seu próprio dinheiro com outra pessoa. Que tipo de merda pode dar? Muita merda, né? Como já tem dado, né? Bancos quebram, levam dinheiro das pessoas. Exchanges quebram e levam Bitcoin das pessoas, né? Sempre que você confia em intermediários, você está dando um poder absurdo para esse intermediário com o seu patrimônio. Agora, imagina um governo que, além de ter todas as informações e dados, tem uma CBDC que consegue controlar tudo e consegue, inclusive, confiscar no instalar de dedos. E é contra isso, o Bitcoin foi criado justamente para que cada pessoa pudesse ter soberania sem depender desses intermediários. Então, o Bitcoin resolve essa anomalia e traz de volta o dinheiro como era nos últimos 2.000 anos, né? Nos últimos 1940 anos, por exemplo. Então, Bitcoin traz isso de volta. E é por isso que, sim, KYC é algo que, enfim, está por todas as plataformas, várias empresas que vendem Bitcoin são obrigadas a seguir essas regras, mas ao mesmo tempo, Bitcoin não foi desenhado para funcionar dessa forma. As pessoas podem transacionar e negociar entre si sem precisar identificar e correlacionar o seu Bitcoin com a sua identidade. E por isso é importante entender como comprar e vender via P2P, como ter uma economia circular, como fazer coin selection, ou seja, você pode ter Bitcoin com KYC, sem KYC na mesma carteira e conseguir diferenciar qual deles você vai usar para cada coisa. Por exemplo, eu posso usar os Bitcoin com KYC para comprar uma casa, porque tá lá, foi declarado para a Receita. A Exchange foi a primeira a comunicar para a Receita sabe que eu tenho esse Bitcoin e vou usar para comprar uma casa. Os que estão sem KYC, eu vou guardar para passar para minha família para as próximas gerações. E esse Bitcoin eu nunca vou trocar por bem nenhum. Ele é um patrimônio da minha família. Entende? Então, são algumas ferramentas e algumas coisas que a gente pode fazer para conseguir diferenciar e não deixar o sistema Fiat, governos e tudo mais tentarem de alguma forma. Eles não vão conseguir centralizar o Bitcoin, porque o Bitcoin já está descentralizado, eles não vão conseguir mandar na rede. Mas o que eles podem fazer é reprimir as pessoas de usarem. E é por isso que KYC é um debate ferrenho, porque quando você tem KYC, você consegue reprimir a pessoa de fazer o que ela quer com o seu próprio dinheiro e você evita que ela tenha essa liberdade através das ferramentas Fiat. Via carteira, via rede Bitcoin, você consegue transacionar livremente. Mas aí, se você quiser vender numa exchange, tem CoinJoin, é o que tu falou, Cacá. E tem um limite. Exatamente, não vai aceitar e ainda se você não quiser pagar imposto, tem que ficar dentro de 30 mil no mês. Então, assim, enfim, a gente tá no mundo híbrido, a gente vai ter que aprender a transitar nesse mundo híbrido, e é por isso que também é importante, de antemão, planejar o futuro. Pensar, quando eu for comprar esse Bitcoin, como que eu vou comprar, qual o objetivo com ele, e separar ele nessas categorias, né? Por exemplo, na carteira Sparrow, você consegue fazer coin selection, que é botar um rótulozinho ali e escrever, esse Bitcoin eu comprei em Exchange X, ou nessa plataforma. Esse outro aqui, esse outro Satoshi, eu ganhei como pagamento por um serviço que eu fiz. Então, recebi como pagamento esse aqui não tem KYC, por exemplo, sabe? Então, sempre foi algo de organização individual, e sempre vai ser. Porque quando se tornar confortável, é sinal que já tem KYC, já está vinculado a uma empresa, porque tudo que é confortável e fácil de fazer também tem um preço, né? E o preço, às vezes, é o da soberania e da liberdade. A gente poderia terminar até com essa, né, Carol? Mas tu falou em preço, agora eu lembrei desse detalhe. Pequeno detalhe. Que a galera fica assim, às vezes, né?
as taxas das exchanges são muito caras, etc, etc. E na mesma frase, tem que comprar e ainda por cima tem KYC. A taxa é muito cara dessa plataforma e ainda por cima tem KYC. Essa é a frase. Só que, o que acontece? Toda vez que você vai comprar Bitcoin sem KYC, que tem plataformas aí descentralizadas que fazem isso, até mesmo de um P2P de profissão, que ainda tem um ou outro, que você ainda consegue comprar sem KYC, essas plataformas, elas têm taxas mais altas. É o preço que se paga para ter acesso a um Bitcoin sem KYC, a não ser que você receba na sua loja, né, por seu produto ou serviço, receba, e aí, ok, aí você vai pagar, o meu produto é R$100, a pessoa vai transferir R$100, o equivalente, né, em Bitcoin, para a sua carteira. Beleza. Agora, quando você vai comprar numa plataforma, comprar de um P2P, Bitcoin, sem KYC, geralmente você vai pagar aí, às vezes, 10%, às vezes 15% de taxa para fazer essa compra de Bitcoin sem KYC, versus 2%, 1% que é cobrado nas exchanges. Então, é mais caro um Bitcoin sem KYC hoje em dia, quando você vai fazer a compra. Então, o que eu falei lá no início, né? Que o pessoal fala isso. Mas a taxa, reclama da taxa da plataforma com KYC e fala, eu prefiro comprar sem KYC, mas não faz sentido nenhum, porque sem KYC a taxa é mais cara. Então, tem que ter noção dessas diferenças. Então, ônus e bônus, né? Vai comprar sem KYC, sabendo que você vai pagar mais caro por esse Bitcoin. E isso é muito interessante, Cacá, porque tem 2 pontos do que tu falou, tá? O primeiro é que, ok, tem algumas plataformas que você consegue comprar sem KYC via Lightning. E aí as pessoas alguém poderia dizer, tá, mas se eu comprar na RoboSats via Lightning, eu pago barato também. Mas aí tem a taxa on-chain depois, né, para converter de Lightning para on-chain, vai ter uma taxa ainda ali. E aí vai depender da demanda da rede. Aí pode chegar no mesmo cálculo ali de elevação do custo para você ter aquele Bitcoin na sua carteira. Vai sobrepondo. E outra coisa que tu falou era sobre a pessoa receber com pagamento, né? Então, uma pessoa ela vai receber de forma direta, sem ter essa taxa de conversão, mas ela vai ter que ter um proof of work, né? Ela vai ter que oferecer um produto ou serviço bom o suficiente para que Bitcoiners, ou quem tem Bitcoin, aceite ou tope pagar em Bitcoin para você. Então, aí, isso entra naquele outro podcast de mentalidade, como o Bitcoin estimula as pessoas a oferecerem um produto de maior qualidade para que realmente a galera tope pagar em Bitcoin. Ou oferecer um desconto, né? Que daí, estimula quem tem Bitcoin e já queria aquele produto e ia comprar de qualquer forma, ao invés de comprar com Fiat ou com cartão. Como tem um bom desconto, vai aproveitar para pagar com Bitcoin e depois recompra de novo. E aí, talvez dê na mesma em relação às taxas, mas isso vai da organização de cada um. Então, olha como tem vários pontos e nada é uma coisa única, assim, né? Não existe uma solução simples, rápida e fácil. Tudo são escolhas.